chegamos no Dom Fernando I, o último rei da dinastia de Borgonha. Ele governa entre 1367 e 1383. E nessa quinzena os acontecimentos se precipitam e acabam desembocando o quê? No fim da dinastia de Borgonha. E uma crise institucional, uma crise política e 2 anos de incertezas até a fundação da nova dinastia, que é a dinastia de Avis. Mas vamos ver como foi o governo do Dom Fernando. Primeira coisa, o governo dele começou o início do governo dele é marcado por 3 guerras contra Castela. Mais uma vez, a história de Portugal muito ligada à de Castela. São famílias próximas e, enfim, os acontecimentos de um se confundem com os acontecimentos de outro. A história de Portugal e de Espanha estão estão entrelaçadas. Essas guerras, elas começam em 1369 e só terminam em 1382. Mas, obviamente, elas têm intervalos. Em média, cada uma das 3 durou entre 1 e 2 anos. E não houve muitos conflitos armados, choques. Havia mobilizações, ameaças de parte a parte, um exército se locomovia, invadia o território do outro, não havia resistência, houve pouca luta nessas 3 batalhas. Mas por que elas são importantes para nós? Veja, vamos entender por que essas guerras começaram. O rei de Castela foi assassinado pelo seu irmão. Depois desse assassinato, o irmão assumiu o trono do reino de Castela. Alguns nobres que eram contrários ao irmão, que agora é o novo rei, fugiram para Portugal. Chegando em Portugal, eles vão convencer Dom Fernando a pleitear o trono de Castela, alegando o mesmo que o pai dele, o Dom Pedro, alegou, ou quis alegar, que é o seguinte: o pai dele era neto de Dom Sancho, um rei de Castela, por via legítima. Naturalmente, o filho do Dom Pedro, de quem nós estamos falando hoje, o Dom Fernando, era bisneto em linha legítima do Dom Sancho, que tinha sido rei de Castela. Aí acontece o quê? Eu estou falando do Sancho de Castela, tá, pessoal? Então, o Dom Fernando, rei de Portugal agora, o que estamos falando agora, era bisneto legítimo de Dom Sancho, um antigo rei de Castela. E esse rei que estava agora reinando em Castela, que tinha matado o irmão e assumido o trono, também era bisneto lá do Dom Sancho, mas numa linha bastarda. Então o Dom Fernando achou muito convincente, muito adequado e resolveu fazer o quê? Resolveu invadir Castela e tentar tomar o trono. Essa foi aí a causa da primeira guerra e as outras 2 estão ligadas a essa causa. Então isso aí foi o início do problema todo. Muito bem. Na Segunda Guerra tem mais uma coisa interessante. Portugal se aproximou muito da Inglaterra nesse momento. Ainda mais, né? Que nós já vimos que eles faziam tratados comerciais, muito bem. E eles estavam vivendo, nesse momento, a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi entre França e Inglaterra. E, apesar de ter uns motivos secundários, o grande motivo, o que levou à Guerra dos 100 Anos foi a disputa pela hegemonia na Europa entre França e Inglaterra. Essa Guerra dos 100 Anos foi entre 1337 e 1453, um pouco mais de 100 anos. E o que acontece? A Inglaterra tinha interesse na Península Ibérica. E apareceu uma oportunidade para a Inglaterra assumir o trono de Castela, o que seria muito bom para ela, já que Castela é ali vizinho da França. O que aconteceu foi o seguinte: o filho do rei da Inglaterra, Eduardo III, o rei se chamava Eduardo III, o filho dele, o Duque de Lencastre, casou com uma filha do rei de Castela. E aí, quando o trono vagou, ele pleiteou, quis então disputar a sucessão do trono. Portugal se liga, então apoia esse movimento contra Castela. Portugal de Dom Fernando, que já tinha rixa lá com Castela, apoia esse movimento do Duque de Lencastre. Só que
Castela se antecipa e invade Portugal e chega até Lisboa. Essa foi a Segunda Guerra. E a Terceira Guerra não vamos mencionar porque não tem nada assim tão importante para os nossos fins aqui, para o nosso interesse aqui. Beleza, o que acontece? Em 1360, de 67 a 71, então fica aí essas guerras acontecendo. Em 71, um novo fato vai marcar a história aí do governo do Dom Fernando. Que fato é esse? Ele se apaixona por uma mulher, Leonor Teles. Essa mulher era casada. Ele mexe os pauzinhos dele, consegue a anulação do casamento dela. E nesse momento, ele pretende casar-se com ela, e a população de Portugal, a população que não era nobre, já nutria muita insatisfação, já não via com bons olhos o rei por causa de todos os problemas advindos das guerras com Castela. Então a população, aliando essa falta de simpatia pelo rei, aliando essa falta de simpatia com o fato do casamento dele ser ilegítimo porque ele forçou a anulação do casamento dela, ou seja, ele ia casar com uma mulher casada, já que essa anulação não seria válida. Então a população, unindo essas duas coisas, vai se revoltar contra o rei. Inclusive, um grupo de homens armados muito grande vai chegar até a ameaçar o rei, dizendo a ele para que ele não se casasse com ela. O rei, percebendo a ameaça, vai contemporizar, né? Não, deixa comigo, fique tranquilo, não vai acontecer nada não. E aí ele escapole e casa secretamente com ela em 1371. Nós vamos ver que isso vai gerar uma consequência decisiva para Portugal lá na frente. Mas antes de chegar lá na frente, outra coisa interessante de se mencionar é a seguinte: ele vai promover uma aliança formal com a Inglaterra em 1373. Antes havia tratados e acordos comerciais, agora ele fez uma aliança, e essa aliança vai durar muito tempo mesmo. Além disso, ele vai incentivar, vai promover um incentivo muito grande à construção de navios, ao comércio marítimo, tá? Então ele é quase que um pioneiro. É verdade que antes dele já havia certas políticas voltadas para isso, mas ele vai dar um dinamismo maior a essa atividade naval em Portugal. Que mais? Sim, muito importante até para o Brasil isso. A gente ainda está aí há mais de 100 anos da descoberta do Brasil, mas esse fato é importante para o Brasil. Ele criou em 1375 a Lei das Sesmarias. A gente ouve muito essa palavra quando estuda a história do Brasil, colônia e tal. O que eram as Sesmarias? O que é a Lei das Sesmarias? Simplificando, é o seguinte: essa lei obrigava o dono da terra a produzir comida, cereal. Por quê? Porque o incentivo à atividade naval gerou tanta riqueza para Portugal que as pessoas, os proprietários rurais, abriam mão da produção agrícola para se dedicar à atividade naval. E aí, essa lei das Sesmarias veio para... Na prática, era o seguinte: se você não produzir, a gente vai tomar sua terra e vai dar para quem precisa, e essa pessoa vai produzir no seu lugar. Porque Portugal não podia abrir mão da produção. Portugal não, né? Ninguém pode abrir mão da produção de alimentos. E essa lei, segundo o Fernão Lopes, deu bastante resultado e aumentou a produção de alimentos em Portugal. Fernão Lopes é o cronista dessa época, tá? O principal cronista dessa época. Tá, então a Lei das Sesmarias. E... Ô, pessoal, desculpa. E o que acontece? Lei das Sesmarias. Bem, em 1383, já estamos chegando em 10 minutos, eu vou parar aqui. Em 1383 ele morre. E aí, com a morte dele, praticamente acaba a dinastia de Borgonha. Mas vai ter um períodozinho de 2 anos de adaptações. E aí a gente vai falar disso num vídeo amanhã. Amanhã não, segunda-feira, tá bom? Pessoal, é isso. Lembrando de novo, procurem aí no link embaixo aqui do vídeo. Eu vou botar o link para vocês ouvirem o podcast que eu criei sobre... enfim, ouçam o podcast, História do Brasil e Música Caipira. Uma combinação sensacional, né? Os bandeirantes desbravaram o sertão. Então a gente tem que ouvir música do sertão, tá? Um abraço.